Bom dia a todos, bom dia aos professores. Meu nome é Caroline, meu trabalho é sobre o livro didático de língua portuguesa. Fui orientada pela doutora professora Cíntia Santos. Escolhi falar sobre o livro didático do ensino médio, pois quando eu fiz não tive livro, e os livros não eram dados pelo governo. Então eu quis me buscar mais sobre esse auxílio a professores e alunos, e que de certa forma é importante, mas não visto assim por muitos e trazido de qualquer forma para as salas de aula pelo governo. Tive como objetivo demonstrar seu uso em sala, como é feita a sua escolha, como os professores utilizam. Usei as metodologias dedutiva, pois teve o propósito de explicar o conteúdo na pesquisa realizada, baseando-se em teóricos e chegando a uma conclusão. Qualitativo, porque tem caráter exploratório, porque foi estimulado aos entrevistados a pensarem, né, livremente sobre o livro didático. O método quantitativo, porque foi adequado para apurar opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados, pois foi utilizado questionários como objetivo de mensurar e permitir testes de hipóteses. Os teóricos utilizados para a elaboração do trabalho foram Paulo Freire, que aborda a questão da prática docente e a relação entre alunos e professores. Olga Molina, que traz a concepção do livro didático e professor, como é utilizado, como é a relação entre ambos, e entre outros, né? Sendo assim, meu trabalho ficou dividido entre prática docente, história e conceitos de vários teóricos e o ponto de vista de professores em sala de aula que o utilizam e o escolhem. Foram no total 2 capítulos, no qual o primeiro fala da concepção do Paulo Freire da prática docente, a relação de alunos e professores. Quais são os saberes necessários dentro da sala de aula? O que seria educação, né? Para Paulo Freire, o saber educar é essencial em sala de aula, que nos traz concepções e valores que ficam não somente em sala de aula. E desde que nos formamos educadores, até a prática em sala de aula, é necessário saber assumir-se como sujeito da produção do saber e se convencer definitivamente de que ensinar é transferir conhecimentos, criar possibilidades para erguer e produzir uma nova educação de saberes e deveres condizentes com a realidade das instruções dos alunos. Dentro do capítulo 1, abordamos não somente Paulo Freire em seu livro Pedagogia da Autonomia, mas sim o livro didático em questão, né? Assim, vários teóricos que falavam sobre o livro didático. Dentre os conceitos trazidos por Paulo Freire, não somente o professor deve ter mudanças, mas sim o livro didático também. Pois ele deve olhar para horizontes novos, e o professor trazer o livro didático, não como papel principal em sala de aula, mas sim como um auxílio, que pode ajudar tanto educadores quanto educandos, e que as mudanças devem começar a partir do professor, e que o traga consigo o livro didático com outros meios, formas de ensinar e de produzir abundantemente. O livro didático, hoje em dia, para alguns professores, é o principal em sala de aula, fazendo com que os alunos não se interajam com os professores, e assim ficando dúvidas e medos, né, dos alunos. Pois os professores estão em sala de aula para ajudar, e não apenas estar por estar. O primeiro capítulo mostra também a história do livro didático, que não tem exatamente uma história em relação a ele, e que ele se formou de leis, decretos e medidas governamentais que surgiram na década de 30, que não tiveram ordens e nem fatores, correções nem críticas, de qualquer que seja. Foram criados vários órgãos, até que chegou o chamado PNLD, Plano Nacional do Livro Didático, que sai em vigor desde 1985, que foi quando os professores também tiveram o poder de poder escolher o livro didático que eles iriam usar, né? E também, quando o ensino médio teve a obrigação, que o Estado teve a obrigação com o ensino médio, né, fazendo que ele se tornasse educação básica e para todos, né? O livro didático nem sempre vem de acordo com o esperado e planejado pelos professores, mas neles, que nos mostra que não podemos colocar a culpa somente neles, pois às vezes os professores tentam depositar nos livros o que não sabem e até mesmo transferir responsabilidades. No segundo capítulo, foi feita entrevista com 3 professores de 2 escolas públicas de Santa Maria DR, trazendo então perspectivas diferentes, conceitos diferentes sobre o livro didático. Foram respondidas 6 questões cada professor, no qual abordava se ele usava o livro didático, quais eram os benefícios, se algo deveria mudar para melhor aproveitamento, entre outras perguntas. Os professores não hesitaram
Eles usam livros didáticos, sim, e mesmo que eles não tenham conteúdo atual, eles gostam, em caso deles, seus auxiliares, e tem como praticidade durante a realização, Durante a realização do capítulo 2, pode ser observado que os professores não utilizam o livro como meio de ajuda, mas se comunicam em sala de aula, e não trazendo outras formas para melhor aprendizado. Pois, de uma certa forma, a questão de trazer outros métodos, como slides, pesquisa de campo, jogos, trabalhos, juntamente com o web, né, outros recursos, sendo que os jovens gostam tanto, né, e ficam tanto em tecnologias, né? E que possa estar juntamente com o livro, fica mais interessante sim, e os alunos aproveitam mais e deixam sim a tarefa do livro didático ser somente o exclusivo em sala de aula, tornando-se o melhor auxílio para o professor e melhor ajuda para o aluno, trazendo dentro desses conceitos que eu falei, né, entre outras ajudas. Através da pesquisa, com base no livro didático, pode ser concluído que o livro é importante, pois auxilia o professor e ajuda o aluno, mas que não pode ser apenas baseado nele, e isso que os professores estão fazendo. Cabe ao governo também trazer melhores formas e condições para os livros, e deixando que realmente os professores o escolham. Porque eu entrevistei alguns professores e eles falaram assim, como que é feita a escolha dentro, no colégio, nos colégios. Vêm as editoras, trazem 3 exemplares dos livros, e os professores, eles escolhem uma primeira opção, uma segunda e uma terceira. Geralmente a primeira, nossa, é maravilhoso, tem tudo que eu quero, que eu planejo, né? Eu vou dar o meu ano letivo. O que acontece? O governo, porque, assim, as editoras e o governo, essa é uma manipulação muito grande, é um com o outro, a editora com o governo com o livro, porque rende dinheiro, quer queira, quer não queira. Então, às vezes, as editoras não estão nem aí para os professores. Eles veem o quê? Eles pegam o segundo modelo, traz para a escola, e o primeiro que os professores escolheram, não está nem aí. Entendeu? Por isso que, desde 1905, foi escolhido o livro, que os professores puderam utilizar, escolher o livro em sala de aula. E que, na verdade, não escolhe, assim, escolhe e não escolhe, né? Às vezes, as editoras trazem os livros, são tão poucos livros, que os professores têm que usar livros do ano passado, que foi já utilizado há 3 anos. Então, fica, assim, bem precário, entendeu? A questão sobre professores e livro didático. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar defendendo meu trabalho, lógico, né, a todos que estão aqui, principalmente minha orientadora, a professora doutora Cindy, que teve paciência, né, que dedicou, que explicou da melhor forma possível, né, e meus animadores, é claro, e meus colegas de faculdade. Passa a palavra ao professor Ricardo, né? Caroline, obrigado pelo convite, né, participar da sua banca, certo? Vamos lá, né? Livro didático. Livro didático sempre é uma questão polêmica. Até que ponto ele realmente é a grande ferramenta da educação, né? Tudo é positivo se não vira vício, né? Se algum professor pega o meu livro didático e vou transformá-lo como a única opção dentro de sala de aula para se trabalhar com os alunos, vai ficar um trabalho limitado. A visão deles vai ficar limitada, o meu próprio potencial de desenvolvimento vai ficar limitado. Como você deixa aqui no trás do trabalho, ele é uma das opções, né? Aqui que a Nex falou, né? Foi a Nex? Foi. Ele é uma das opções, uma ferramenta possível dentro de várias que você pode trabalhar dentro da sala de aula. Nós que vamos à sala de aula, temos de entender plenamente que o aluno tem que ser potencializado nas suas potencialidades possíveis. E o livro, ele traz uma... Na verdade, eu digo que ele é a abertura, ele é o canal de abertura, certo? Porque quando você abre o livro didático, você vê a parte conteudística, você vê a parte prática, e dessa interação entre conteúdo e prática, você vê as opções de busca de conhecimento. Ele traz letra de música, ele traz tiras de jornais, anúncios publicitários, ele traz textos de revista, né? Então, na verdade, ele é um trampolim para uma gama de conhecimentos que a sociedade pode propiciar para cada aluno. Então, a partir do livro didático, com um trabalho bem equilibrado e bem dirigido, sim, ele pode ser uma grande ferramenta. Agora, ele ser a ferramenta do comodismo, por exemplo, de só chegar, manda abrir o livro, ler e fazer exercício, aí realmente ele se torna um instrumento negativo.
Né? E é essa consciência que o educador tem de ter em sala de aula. Ele é uma das ferramentas. Ele não é o fim. É como aquela questão da gramática, né? Que a gente viu na gramática, era o fim, né? Era tudo. E a gente, na faculdade, já aprendeu que ela não é o fim. Ela é uma ferramenta dentro das várias possíveis dentro da língua. Tá? Você citou bastante aqui o Paulo Freire, não é isso? E o Paulo Freire ele traz aquela questão dos tipos de professores. Né? Então, condicionando o tipo de professor, o tipo de trabalho, você pode ter um sucesso no seu processo educacional. Né? Tem professor que transforma um livro didático num material de punição. Tem professor que transforma um livro didático num material de acesso, né, que é o mais interessante, ele ser um acesso, como eu já tenho falado, certo? E, logicamente, o estudante ele vai perceber, né, se o trabalho está sendo bem feito ou não. A gente pensa que não percebe, mas ele percebe. Ah, o professor só manda ler livro. Ah, que livro chato. Ah, que livro ruim. Né? Aí você também tem uma frase da Neves aqui que diz que não é porque o livro é ruim, você até falou na apresentação, até aqui na página 21, tinha até marcado, que não é porque o livro é ruim que a gente tem que achar que o trabalho tem que ser ruim. Aí vem nossa capacidade de aperfeiçoar aquilo que está desequilibrado, certo? E eu fiz algumas observações aqui do seu trabalho, sempre, mas nos outros também, às vezes pode ser. Só com a anotação aqui já é suficiente para entender, certo? Mas parabéns aí pelo desafio, do didático, certo? E na sua carreira, ok? Quando você for aí, na sala de aula, ok? A gente tem o Paulo Freire, mas também tem, você vai começar a ver outros nomes também que vão, com certeza, trazer visões, inclusive, mais modernas, né? Mais atuais, da realidade plena de sala de aula que nós temos hoje, que já é bem diferente de 10, 15 anos atrás. Ok? Passa a palavra para o professor Carlos. Bom, essa questão do livro didático, ela era trabalhada aqui bastante por mim, quando nós trabalhávamos aqui a disciplina de prática de língua portuguesa e da leitura, justamente no sentido de que é parte de uma política de Estado o financiamento do livro didático. E o que a gente tem? Instituição privada e instituição pública. Na instituição pública, como o bem falou, o governo arca com esse financiamento. Mas por uma série de questões políticas, esse livro não vai contemplar todas as realidades. E aí, pensando na diversidade que a gente tem aqui no nosso país, a gente vai encontrar diferenças, por exemplo, da escola que está inserida no contexto urbano aqui no Distrito Federal e uma escola que está inserida no contexto rural aqui no Distrito Federal mesmo, tão próximo. Tá? Então, pensando nessa perspectiva de diversidade, de valorizar as potencialidades do aluno, de valorizar o legado cultural, o conhecimento empírico que ele traz para a instituição escolar, talvez o livro didático traga uma limitação nesse sentido, como eu falei na apresentação, acho que do Douglas. Não é? Então, o livro didático precisa ser repensado, o profissional precisa repensar as suas práticas a partir do livro didático. Mas ainda assim há uma política muito forte para que o livro didático seja o principal recurso didático-pedagógico que o professor tem em mãos em sala de aula, considerando a estrutura da escola, considerando recursos de apoio, não é? O dinheiro que vai ser gasto com isso aí, não é? A política de Estado que é dedicada para a educação. Não é? Então é muito importante a gente refletir sobre isso. Não é exclusivamente uma questão professor, livro didático e alunos. Não é? Outra questão que é importante a gente pensar, e aí reside também a importância do teu trabalho, como é que os professores estão sendo qualificados para trabalhar a questão do livro didático em sala de aula? A turma de vocês, acredito que tenha sido a última turma que tenha trabalhado essa disciplina, que trazia justamente um debate sobre a importância do livro didático, a importância de outros recursos didáticos a serem utilizados, por exemplo, que vão facilitar a socialização da escrita. Então, é muito importante a gente pensar como que as instituições de ensino superior estão trabalhando esses profissionais. A preocupação que a gente percebe é a seguinte: disponibilizar conhecimento, fazer com que os futuros professores acessem o conhecimento, e há uma barreira entre esse conhecimento e a prática pedagógica propriamente dita. E aí, quando é que o professor vai acessar isso? Quando ele for atuar profissionalmente. E aí é muito mais complicado. E aí vai ter, consequentemente, esse distanciamento do
parte de alguns alunos, porque são elementos, são individuais, há peculiaridades para cada um, como o Ricardo falou, há motivações específicas, há níveis de inteligência. Então, a gente precisa considerar isso aí. Então, o professor vai ter um papel fundamental de implementar, de incrementar novas ferramentas para serem trabalhadas. Então, é muito importante essa perspectiva de que o livro didático é uma das ferramentas. É uma das ferramentas. E que em algumas situações ele vai ajudar demais, em outras ele pode até atrapalhar, considerando essa perspectiva. Tá? Falando só um pouquinho da escola privada, que eu acho que boa parte de vocês que vão trabalhar no ensino com a educação vai ter o primeiro contato, talvez seja com a instituição privada. Na instituição privada se faz essa escolha, se faz essa análise do material, apesar de não ser valorizada por alguns profissionais. E aí o que acontece? Esse profissional tem a tendência de seguir única e exclusivamente o livro didático, então o trabalho dele vai ficar comprometido. Porque o livro didático, assim como a escola, vai tentar trabalhar com padrões. A ideia do padrão ela vai existir sempre. E quem não vai se inserir nesse padrão vai ficando para trás. Mas se o professor não tem essa sensibilidade também na instituição privada para desenvolver esse trabalho, para desenvolver essa análise, o trabalho pode ficar comprometido. Mas o importante é que o profissional desenvolva estratégias para fazer essa análise. Não sei se você sentiu essa dificuldade, há muita orientação com relação à importância do livro didático como ferramenta, a importância da linguagem que é desenvolvida, mas não há uma orientação direta de como se fazer, como se escolher um material. Porque é muito difícil fazer isso. Tanto é que o professor, no decorrer do ano letivo, ele vai fazendo essa implementação. Então é importante sempre a gente considerar, para o livro de língua portuguesa, as análises linguísticas que são feitas, a parte de produção de texto, que aí eu vou ter a perspectiva de trabalhar com a ideia de gênero textual, que é muito importante. A parte de literatura para o ensino médio, e aí você vai ter aquela divisão das escolas literárias, tem muita gente que não gosta daquilo ali, né? Porque também traz uma ideia padronizada dessas escolas. Mas é importante o professor pensar nas potencialidades que o livro didático, nas possibilidades que o livro didático vai trazer. Para a escola privada, o professor tem que pensar no material que seja abrangente, que seja, por exemplo, de volume único, para agradar também os pais que vão comprar esse material. Então, é muito complicado pensar no livro didático como principal ferramenta de trabalho do professor, tendo que associar todas essas questões que estão envolvidas na escolha do livro didático. Por exemplo, quando eu trabalhei com o ensino fundamental, ensino médio, principalmente o ensino médio, eu não vi um livro didático nesse período que falasse sobre variante linguística. Tinha um capítulo de um livro, uma seção que falava sobre introdução à gramática e que trazia essa perspectiva, mas um debate muito discreto. E aí é justamente o que os PCNs propõem, que a gente valorize essas variantes mais populares, variante linguística. Então, o professor vai ter que dar uma incrementada no seu trabalho. Tá bom? Parabéns. Parabéns, é um trabalho que, para o futuro, você pode pensar em desenvolver mais, porque, como eu te falei, você encontra muito trabalho acadêmico trazendo essa proposta de análise de livro didático. Então, pensa bem em ampliar essa ideia aqui. Tá bom? Alguma consideração? Bom, falando assim, tudo o professor Carlos e o professor Ricardo falou, né, é importante também trazer no livro didático de ensino médio questões do Enem, vestibulares, mesmo que nem todos os alunos entrem nas universidades federais, faculdades, tá, que for. Mas é importante, eu fiz pesquisa que muitos dos alunos estão querendo entrar antes mesmo de concluir o ensino médio. Então, assim, seria muito bom também eles trazerem essa questão do vestibular, do ensino médio, não só disso também, mas se você for fazer uma entrevista de emprego hoje em dia, você vai ter que fazer uma prova, isso é